Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano Fontes aqui com mais uma dica. A dica que nós vamos trabalhar hoje é intervalo. Professor, o que eu faço? Eu não aguento mais, professor, eu não consigo entender intervalo, mexe com a minha cabeça, é muita coisa, muita nota pra lá, nota pra cá, maior, menor, maior, é porque tá em cima, menor, é porque tá embaixo, o que eu faço? Eu não aguento mais, me ajuda, professor. Para você entender intervalo, você tem que saber o que é tom. Tom é o maior intervalo entre dois sons e semitom, menor intervalo. Abaixo disso tem mais coisa? Tem. As comas, tá bom? Agora, esse é um assunto que você tem que se aprofundar na teoria. Aqui eu vou apenas trazer uma dica para você entender os intervalos. E saber o seguinte, com o tempo você vai gravar essa quantidade de tons e semitons que possui o intervalo. Mas, inicialmente, a gente precisa de um empurrãozinho aí, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Bom, não tem a nossa mão? Olha só, a nossa mão contém já os intervalos, praticamente todos os intervalos naturais. Então você tem, olha só, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Tá vendo? Intervalo de oitava. Vamos começar pelo intervalo das segundas, intervalo de segunda. Então, olha só, na nossa mão, intervalo natural, tá, gente? Você tem o Dó e o Ré. Do Dó para o Ré, você tem o quê? A distância de um tom natural, ou seja, o intervalo de segunda maior, ele tem um tom. Então, qualquer intervalo que você for analisar, se for intervalo, lembre-se, os intervalos da classificação numérica, lembra, de uma nota para outra, numericamente, tá? Então, você vai classificar ele Dó para Ré, segunda, Dó, Ré, Mi, intervalo de terça. Então, agora, quando você vai classificar qualitativamente, você tem o quê? A qualidade desse intervalo. Então, você tem o intervalo de segunda maior. Então, lembre-se, segunda, todas as segundas maiores têm um tom, tá? Agora, vamos manipular esse intervalo aqui com a alteração, o sinal de alteração. Então, olha só que legal, ó. Tem um tom. Se eu colocar um sustenido aqui, o que vai acontecer? Você vai afastar ele mais meio. Tá vendo, ó? Então, ele está assim, o sustenido faz o quê? Eleva meio tom. O bemol desce meio tom. Então, onde que eu quero chegar com a minha dica? Apenas com a mão, tá? Você consegue fazer essa manipulação. Então, caso você ainda não tenha ainda conseguido decorar, tá? Ou desenvolver esse entendimento rápido e preciso de, por exemplo, uma terça tem dois tons, uma terça menor, um tom e meio. Bom, se você ainda não chegou nesse nível, porque é um processo de estudo, de tanto você executar no instrumento, então você acaba decorando isso. Agora, se você não decorou ainda, utilize as mãos para você verificar. Então, a gente estava aqui, ó. Então, se eu colocar um bemol aqui, o que vai acontecer? Vai descer essa nota, o Ré meio. Desceu meio, ficou como aqui, ó? Semitom. Segunda menor, a segunda menor tem meio tom, um semitom. Bom, se eu tenho... Vamos voltar agora lá. Dó para Ré, segunda maior. Dó para Ré bemol, segunda menor. Bom, e se eu colocar um sustenido aqui? Dó para Ré sustenido. O que é? Segunda aumentada. Tá vendo? O que eu fiz aqui, ó? Empurrei a notinha mais meio. Uma segunda aumentada. Tem o quê? Um tom e meio. Tá vendo, gente? Como é fácil manipulando com a mão. Então, vamos trabalhar agora o quê? O dobrado bemol. Se você tem uma segunda maior, coloca o dobrado bemol. O que o dobrado bemol faz? Ele desce um tom, desculpa, um tom. Se ele desce um tom, o que acontece? Dó, Ré dobrado bemol,
chegou aqui até o dó, desceu até o dó, então se tornou nulo. Segunda diminuta é considerada nula. Por quê? É enarmônico. Lá na frente você vai saber. Se você não estudou ainda a enarmonia, você sabe que Ré dobrado bemol é enarmônico de Dó. Olha só, é a mesma nota. Enarmônicos, só para reforçar, é o quê? Notas com nomes diferentes, porém sons idênticos. Tá bom, gente? Então, a dica de hoje é essa, tá? É você utilizar os intervalos que você tem da escala natural na sua mão para poder entender quanto tem o seu intervalo. Vamos um pouquinho mais além? Antes de eu ir um pouquinho mais além, tá? Para reforçar o seu entendimento, vou te passar uma dica aqui. Olha só, olha que interessante. Papai do céu fez tudo certinho. Vamos lá. Você tem aqui, ó, o seu dedo médio e o seu dedo anelar, não tem? Médio e anelar. Olha só que legal. Nessa mão você também tem o dedo médio e anelar. O seu semitom natural vai estar sempre aqui, ó, entre o médio e o anelar. Repara só. Dó, ré, mi, fá. Ó, semitom. Sol, lá, si, dó, semitom. Viu? Então, caso você tenha na hora de um branco, poxa, onde que se encontra na escala de dó maior, que é a escala modelo? Lembre, qual é a escala modelo? Qual é a escala modelo? Escala de dó maior, onde se encontram os semitons naturais. Terceiro para o quarto e sétimo para o oitavo. Ah, mas eu não sei, me deu branco. Você vem aqui, ó o dedo aqui, semitom. Estão pertinho um do outro. Os outros que são tons estão afastados. Essa é uma dicasinha aí também dentro da questão da escala. Agora, suponhamos que alguém te pergunte quanto que tem uma quinta justa, ou de repente aparece uma questão com uma quinta justa. O que você vai fazer? Abre a sua mão, pense na escala natural, dó, ré, mi, fá. Opa, lembra aqui, ó, semitom, sol. Olha só quanto tem uma quinta justa. Já está te falando aqui, ó, 1, 2 e meio, 3. Uma quinta justa tem 3 tons e meio. Tá vendo como é que é fácil você estudar intervalo? Então, aonde você estiver, você está no ônibus, você está na van, você está no trem, está no metrô, tá onde você estiver, você está lá. Em vez de ficar pensando, ai, quanta desgraça, meu Deus, é só sofrimento, cada vez aumenta mais. Em vez de você ficar só pensando nisso e acabar causando um pânico dentro da sua mente, fique exercitando questões musicais, tá? Então, ou seja, você pensa aqui, ó, poxa, peraí, uma quarta justa. Quarta justa, quanto tem? Quanto tem uma quarta justa? Olha para sua mão. Olha aqui, ó. 1, 2 e meio, tá? Agora, lembrando aqui, isso você tem que decorar, tá? Tem que decorar. Os intervalos de primeira, intervalos de quartas, intervalos de quinta, intervalos de oitava são o quê? Justos, aumentados e diminutos. Isso tem que gravar, não tem para onde correr. E os maiores, menores, aumentados e diminutos? Segundas, terças, sextas, sétimas. São o quê? Maiores, menores, aumentados e diminutos. Agora, olha só, uma dicasinha para você aí. Todo intervalo maior acrescido de um semitom, ele é o quê? Aumentado. Todo intervalo justo acrescido de um semitom, ele é o quê? Justo aumentado. Entendeu? Então, maior, acrescentou maior, lembra? Maior, aumentado mais meio.
Justo, 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 mais meio, aumentado. Agora, olha só, todo intervalo, grava aí, todo intervalo maior, diminuído, menos um semitom, diminuído um semitom, menos um semitom, todo intervalo maior vira menor. Exemplo na mão aqui, ó, terça maior, diminuído, botou um bemol aqui, 1,5, virou menor. Agora, macete, continuando, toda justa, diminuída meio tom, se torna o que? Diminuta. Olha só, quinta justa, lembra? Quinta justa, 1, 2, 3,5. Coloca um bemol aqui, o que vai acontecer? Olha aqui, olha aqui. 1, 2, meio com meio, 3. Quinta diminuta, tem o quê? 3,5. Eu tinha falado da aumentada, né? Todas as justas acrescidas. Acrescido de mais meio são o quê? Aumentadas. E não deu exemplo. Vou dar um exemplo agora. Quinta justa, coloca um sustenido aqui. Só o sustenido. Foi para lá, não foi? Vai para lá, vai para lá. Olha aqui, ó. Um tom mais meio. 1,5, 2, 3, 4. Quinta aumentada. Então, o que você faz? Começa a exercitar a sua mãozinha com os intervalos, vai exercitando, vai praticando no dia da sua prova, ou mesmo você está lá no teu grupo tocando a tua banda, o teu conjunto, de repente o maestro, alguém fala assim, olha só gente, vamos aumentar aí uma segunda maior na partitura, porque o nosso amigo aqui não tem, e vai ficar melhor se a gente tocar aí um tom acima, uma segunda maior, um tom acima, uma segunda maior, ou um tom acima, só que uma segunda menor ascendente. Opa, o que eu faço? Segunda menor, meu tom agora é sol, lá, ai meu Deus, lá bemol, desce meio, entendeu? Se for segunda menor. Se for segunda maior, sol, lá maior, tá bom, gente? Bom, eu fico por aqui e essa foi uma dúvida de um dos nossos alunos do curso, tá? Mas se você também tem a sua dúvida, passa para mim aí, que eu com prazer vou fazer uma análise para ver se a gente chega aí a um denominador comum, uma ideia bacana, uma forma de tentar entender a matéria, tá bom? Se você não é nosso aluno, pode mandar também e se torne nosso aluno através do WhatsApp, tá bom? Um abraço a todos e estudem!